Salve, salve! Mais uma edição do Papo Fonolight no ar. Dessa vez teremos um convidado especialíssimo, né? Tony Ayex, do Tenho Mais Discos Que Amigos, e um dos criadores do curso Música como Profissão, que vai ser um dos temas aqui do nosso debate, tá certo? Já vamos convidar ele então aqui para participar. Vamos aqui. Salve, salve, Tony. Tudo em cima, meu velho? Fala, cara, tudo bem aí? Tudo beleza, cara. Tu tá meio pixelado aí. Tá com a conexão boa ou não? Pô, não sei. Achava que sim, tá, Tá, tá me ouvindo tá, pelo menos? tá ouvindo, tá de boa. Tá melhorando, tá melhorando. É muito peso pra Melhorou? carregar um nome desse, né? Aí a internet dá uma, a Que internet dá uma isso? travada. Tá travando ainda? Não, não, tá tudo certo, cara. Agora tá show de bola. Fala, Toninho, como é que vai essa força? Em que cidade do Brasil Vossa Senhoria se encontra nesse momento? Nesse exato momento estou em Francisco Beltrão, interior do Paraná, onde estou desde março, desde o início da pandemia. A gente já morava aqui há algum tempo. Ano passado fui para São Paulo, as coisas começaram a acontecer lá, e aí 2020 mudou a vida de todo mundo, né? E aí voltei porque não faz muito sentido estar lá agora. Nessa hora que não dá pra fazer muita reunião, não dá pra ver show, não dá pra. É, Gente, exatamente. A gente tinha ido para lá para fazer reunião cara a cara com as pessoas e para ir em eventos, ir a shows e, enfim, prestigiar música principalmente. E aí tudo mudou, né? E a gente espera que mude de novo rápido. volte tudo a ser, pelo menos parcialmente, como era antes, né? Vamos dar umas Pois é. boas-vindas pro pessoal que está entrando aí, o Augusto, a Euta, Henrique. É, Quem quiser apertar ali na setinha, mandar para algum amigo, alguma amiga que acha que possa se interessar aí com o tema. Hoje a gente vai falar sobre a carreira aí do Tony, como tem mais discos que amigos, e especialmente sobre o curso Música como Profissão, que fez agora uma semana exata do lançamento, né, Tony? Fala um pouquinho É. dessa iniciativa aí, que tu, na verdade, é o grande idealizador. Ah, que bom que isso está registrado em vídeo agora. Que bom que isso. Quer dizer, não sei se você vai guardar isso no final, né? Depois de ter mandado essa. Edita, edita. Não, mas na verdade, enfim, é um prazer falar disso e é um prazer explicar como tudo aconteceu, porque foi um projeto que nasceu lá em fevereiro, né? Antes da pandemia, antes de tudo acontecer, e uma coisa que eu já vinha pensando há algum tempo, mas que teve um motivador ali, que foi uma conversa com o Barral, que é um produtor musical incrível e que você já entrevistou na primeira live, né? Ele me convidou para fazer a curadoria de um festival no qual ele participa, do qual ele faz parte e organiza. E aí eu devolvi para ele uma ideia e uma proposta de falar, cara, então, se a gente fizesse um curso, né? Só que a ideia lá no começo, lá atrás, era até fazer um curso presencial, assim. A gente pensou em reunir forças e ir até, sei lá, alugar espaços para falar sobre música e tudo mais. Isso mudou rapidamente para um curso online e depois mudou rapidamente, porque mesmo com o curso online, a ideia era a gente ir até Belo Horizonte, gravar nos estúdios do Barral. E aí, claro, a pandemia veio e não fazia mais sentido a gente ficar viajando e se aglomerando, né? O curso nasceu com pilares de primeiro de comunicação à imprensa, que é a minha especialidade, e aí o Barral falando de produção musical, e eu achava que faltava alguma coisa ainda, porque eu sempre senti eu sempre senti a necessidade de um lugar que falasse de várias coisas, sabe? Quando a gente ia a festivais, de eventos de música, palestra e tal, sempre faltava alguma coisa, faltava algum tema, faltava coisas que as pessoas queriam e, em compensação, tinha, sei lá, 3 painéis sobre festivais, sabe? Então, eu comecei a querer expandir isso o máximo que pudesse. E aí pensei em direitos autorais, por tua culpa, porque as tuas palestras que eu vi e que a gente fez junto até, né? Fez junto não, eu te convidei para alguns eventos que eu fiz curadoria, e, enfim, foram impressionantes, assim. Eu que não tô ativo como música, fiquei muito impactado
E acho que os músicos deveriam muito ir atrás e saber do que acontece, do que não acontece de direitos autorais para ganhar dinheiro onde nem imaginam que é possível, né? Então, e aí a gente completou esse terceiro eixo aí com você entrando na parte de direitos autorais e nascia o curso lá em comecinho de março. Como eu disse, todo mundo iria se reunir em Belo Horizonte, no estúdio, para gravar material, ficar, né, aquela coisa, vídeo, podcast, mesa redonda e tal. A gente transportou tudo para o virtual. Cada um gravou de casa e a gente fez podcasts, fez tudo. Tá lá no curso, apostila, podcast, vídeo, tudo no conforto dos nossos lares, né? Tony, e eu estava falando com o Barral na live da semana passada, para quem está entrando agora, então a gente está falando também do Tenho Mais Disso Que Amigos e do curso Música como Profissão, que tem um cupomzinho de desconto aí que está fixado para quem quiser, então vale até que horas, produção? Vale até que horas para não... Vale até 11h59, 15% de desconto. 15% de desconto. O gerente está maluco. Esse curso, Tony, a gente estava falando com o Barral semana passada que a ideia também era a gente mostrar como se pode viver da música, não necessariamente estando em cima dos palcos, né? Então, nós que fizemos as apostilas, que criamos material, a gente já teve banda, mas não necessariamente a gente vive de banda agora, mas a gente vive diretamente da música, né? Tu com o site, sim, que é um site sobre música, o Barral produzindo, eu atendendo bandas na parte de direito autoral, dando consultoria, né? E aí fala pra gente um pouquinho dessa tua trajetória, de como é que foi viver de música. Tu que é formado em tecnologia, é isso? Pois é. Eu sou formado em tecnologia informática pela UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E fui naquelas de tipo assim, o que eu vou fazer agora? Preciso marcar uma coisa aqui no vestibular. E aí, eu gosto de computador, fico de madrugada na internet. E aí fiz a besteira de marcar lá a informática, né? A hora que eu comecei o curso era cálculo, física, um monte de coisa que eu não gostava. E acabei trabalhando com isso um bom tempo. Eu me formei em 2006 e trabalhei um tempo com isso, mas até foi... a experiência de trabalhar com isso não foi boa, não foi gratificante. E eu ainda acabei entrando na área de redes, que é uma área tipo assim, caiu a internet, caiu a estrutura, precisa fazer manutenção, é tudo madrugada, uma pressão incrível, assim, e uma série de problemas. E aí eu comecei a pensar que eu precisava extravasar de alguma forma, de ter um hobby, de ter... eu tive banda quando era moleque e eu me lembro muito de ficar lendo encartes de CD, e daí quando passava clipe na MTV eu ficava vendo os créditos e as legendas e tal. E aí eu comecei a escrever, isso é 2009, comecei a escrever sobre música e principalmente sobre discos de vinil. Por isso o nome Tem Mais Disso Que Amigos até, e era um blog pequeno, assim, sem muita pretensão, que rapidamente me fez perceber que tinha um buraco na imprensa brasileira, porque ou eles falavam em portais tipo Terra, UOL, né, só de bandas muito, muito grandes, Foo Fighters e tal, ou era muito, muito nicho, assim. Então, era o site de indie, o site de punk. E aí tinha todo um meio do caminho ali que ninguém tava falando, né? A gente tá falando de 2009. E aí eu comecei a falar disso e... 2009, 2009. E aí eu toquei como um hobby até 2013. Então foram alguns anos de investimento, né? Que é uma parada que a gente é bom sempre destacar, assim, porque as pessoas... Eu vivo hoje do Ter Mais Discos desde 2013, 2014, mas foram 4 anos quase de, tipo assim, investir. Como a gente começou do zero, eu comecei do zero, não tinha nenhum portal, não tinha nada, o que eu fazia? Eu fazia promoções no Twitter, que era a principal plataforma da época, o Facebook nem existia, muito menos o Instagram. Então eu fazia cupom de desconto, eu fazia promoções, tipo assim, comprava um disco do vinil do Metallica, uma caixa quádrupla do Black Album. Chegava em casa, eu nem abria. Eu ia lá e sorteava no Twitter. Só que para participar, tinha que seguir o Twitter do Tem Mais Discos. Então foi assim que eu comecei a construir audiência entre 2009, 2012, 2013. E foi aí que... E nesse meio tempo era só investimento. Começou a retornar em 2014. Então... E até uma das coisas que a gente fala no curso, né?
sobre como as bandas têm que entender que é um processo e que é um processo que tem que entender que há várias partes envolvidas, né? A gente fala muito dessas partes todas e do 360. A gente fala muito sobre networking, por exemplo, que é uma coisa que eu nunca vejo ninguém falando. E o Barral fala muito isso na parte dele do curso, que é tipo assim, agora em tempos de pandemia, é mais online, né? Mas até então era, pô, vá à feira de músicas, vá a eventos. Você quer tocar num festival? Vá nesse festival como espectador. Então, a gente fala de muitas coisas que eu queria ter ouvido e talvez não tivesse levado 4 anos até ter começado a trabalhar com isso, sabe? E a tua parte, principalmente, voltando um pouco para o curso, nesse tempo todo do Tenho Mais Discos, as coisas foram acontecendo muito porque eu fui muito planejando. E eu sempre tive um dia trabalhar com isso. Eu preciso trabalhar com isso, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, eu não quero ficar programando, não quero ficar trabalhando com dados, né, informática, enfim. E, e eu sempre pensava em maneiras de rentabilizar, de como é que eu vou fazer isso. Então, eu tenho que começar a vender espaço, eu não posso mais ficar, chega uma marca, me manda um kit, tem como dar a notícia aí? Não, não tem como dar, a gente tem que começar um veículo de mídia que vive de mídia e vende isso, como um canal de TV, como uma estação de rádio e tudo mais. E a parte de direitos autorais me interessou muito, por isso que eu fiz questão de te convidar a hora que eu pensei no curso, porque as bandas não fazem ideia de como elas podem ter uma renda a mais, fazendo pequenas grandes coisas na hora de documentar, cadastrar música, lançar, registrar, etc. E ajudar nesse orçamento delas, né? Então, todo mundo fala de viver de banda e a gente batizou o curso como música como profissão, mas eu vejo muitos paralelos de quando eu comecei. Eu também queria viver de site, mas e aí? O que eu vou fazer? Então, as pessoas querem viver de banda, mas não querem investir, ou às vezes tem pouca verba, e aí a gente ensina a dividir melhor isso. E também não sabem. Por isso que a gente fez um curso, por isso que é conhecimento. Muitas vezes as bandas não sabem que elas têm dinheiro lá parado, né? Que se a banda não for lá e tirar esse dinheiro, o ECAD vai passar o dinheiro dela para quem toca mais na rádio. Então, tipo, você, banda punk, independente, que gravou com suor, sacrifício, tá lá sofrendo. Você tem um dinheiro parado que se você não fez a documentação e não tirou, vai parar para Ivete Sangalo. E eu não tô brincando, é assim que funciona. Então, assim, é muita falta de conhecimento, sabe? Tipo, peraí, como assim? Então, é por isso que a gente começou a compilar tudo num curso, num mesmo lugar, e disponibilizar, porque a gente falava para poucas pessoas, e aí agora a ideia foi centralizar tudo e falar para várias pessoas ao mesmo tempo. Tony, eu trouxe Eu tô aqui com um objeto aqui do meu lado. Ó, surpresa. Que eu acho que simboliza a época que a gente se conheceu e essa coisa do site que começou falando de disco de vinil, né? Trouxe esse vinilzinho aqui para mostrar pra galera aqui, ó. Você conhece? Conhece esse álbum aqui? Olha aí, Esse aqui é o os meus Seiva discos do favoritos Rancor, de né? Um todos os álbum tempos. maravilhoso. Que é mais ou menos isso, né, Tony? Na época tu começou, como tu disse, falando de disco de vinil, e eu lembro que a gente se conheceu foi num show do Teco Martins, vocalista do Rancore, né? E depois a gente viu vários shows juntos aqui em Floripa. Na época tu morava aqui em Floripa, como vai voltar a morar em breve, não sei, depois a gente fala sobre isso. É... Tony, como é que foi isso, assim, essa coisa de começar também? Tu teve banda, mas aí daqui a pouco, como o site, tu começou a ter mais acesso também, né? Ao backstage ali, a saber o que tá rolando no music business, assim, né? E também como é que foi isso de num momento, tu teve essa visão, né? Tu falou, um site que ligasse o indie ao mainstream, e também tu teve a visão de falar, pô, era um site que tirava as fotos dos discos, né, dos encartes, etc. Então Uhum. valorizava, numa época que a gente ainda não tinha Spotify rolando no Brasil, né? Então as Sim. pessoas baixavam música, faziam download de torrent, etc. E as gravadoras desesperadas, e tu, ao natural, mostrava assim, tem um valor aqui no produto físico, no merchan oficial, assim. Então, como é que foi nessa fase de início, assim, de descoberta, de ter esses insights, e como é que tu foi se sentindo recebido também pelo mercado, né? Eu acho que são quase 12 anos de história, então é legal dividir em fases, né? Então,
a primeiríssima fase do site durou um mês, que o nome era em inglês, inclusive, chamava I Have More Records Than Friends. Era um blog dentro de um site. E aí, nesse um mês, o dono do blog chegou para mim e falou, cara, então, tuas matérias aqui dentro tiveram mais acesso que o site inteiro. Quando ele me falou isso, eu pensei, bom, português, e aí, eu propriamente dito. Comecei a fazer isso que você falou, assim, eu dava muito valor às... Opa, travou? Voltou. Travou. Voltou. Acho que até o meu também tá ruim também. É só o meu. Manda bala, manda bala. Voltei. E aí, será que Salve. melhorou? Tô vendo, tô vendo. Deu aquela bugadinha tradicional, né? Senão não é live do Instagram. Mudei, mudei de internet aqui. Voltou aí? Tá. Tá melhor, tá melhor. Não, então, eu acho. Tá, beleza. Voltando ao que eu estava falando, a gente dividiu em fases. A gente tem fases nessa história toda aí. E a primeira fase é essa, assim. Eu até lembro, você fala do Rancor, e eu lembro que eu conheci os caras do Rancor aí em Florianópolis. Eu morava em Florianópolis quando eu comecei a ter mais discos. Você mora aí ainda. E eu lembro que algumas fotos. E eu lembro que eu fui falar com o Teco do Rancor, e ele falou, não, então, você vai falar do nosso novo disco e tal. E eu falei... Travando. Tá pixelando. E eu lembro que eu falei pro Teco, tava vendo se tava travando aqui, mas enfim, acho que tá rolando, né? E eu lembro que eu falei pro Teco assim, eu falei, cara, então, a gente vai falar do seu novo disco assim, mas eu ainda não tirei as fotos. E aí ele olhou pra mim e falou, foto? Como assim foto? E era porque eu tirava foto dos discos e colocava no site, sabe? E ele ficou tipo, não, eu só queria uma resenha, sei lá. E eu falei, não, mas é o que eu gosto de fazer, as fotos e tal. E aí começou assim, e falando sobre discos de vinil. Mas, rapidamente eu percebi que tinha muita demanda por falar de bandas novas, sabe? Tanto internacionais quanto nacionais. Então, tipo assim, quando eu falava de uma banda que pra mim era muito óbvia, e as pessoas vinham e falavam, caralho, então eu conheci agora, porque você escreveu lá e tal. E falava, caramba, essa banda eu já ouço há 3 anos. E aí eu acho que uma coisa que foi vantajosa para mim é o fato de que eu não sou jornalista de formação, né? E eu sempre fui entusiasta da música, entusiasta da palavra e quis juntar as duas coisas. E porque tem muita gente que ouve as bandas antes e aí acha que tem um, sei lá, um dom especial, um direito de, poxa vida, vou falar sobre essa banda porque eu sou o fodão. E eu sempre quis falar, tipo assim, gente, olha aqui, essa banda é muito legal, ouço. Pronto, cara, e se você não gostar, tudo bem também, a gente fala de outras. E aí eu acho que, não entrando em polêmicas e, tipo, com 1 ano de site, querer rotular melhor, pior, fazer coisas desse tipo, a minha intenção era mais ser a mixtape mesmo, de tipo, olha, eu fiz uma mixtape para você, tudo isso aqui eu ouvi e achei legal. Eu acho que ajudou bastante a consolidar o site nesse sentido. E aí uma outra fase foi quando eu comecei a frequentar feiras de música, né? Isso 2016, 2017. E eu sempre falo para as pessoas, enfim, agora com a pandemia vai ter que ser online, mas quando tudo não normalizar, porque eu acho que nada irá normalizar mais, mas quando as coisas se acalmarem e tomarem novos rumos, é necessário ir a esses eventos e fazer networking, como o Barral fala na parte dele do curso. Eu acho que começou a mudar muito assim o que era o Tem Mais Discos e o que é o Tem Mais Discos hoje, a partir do momento que eu comecei a entrar no business mesmo, que tem lados maravilhosos e tem lados não tão bons, assim, né? Você começa a virar, você quer viver disso, você quer que isso seja o seu negócio, você começa a virar um negócio. Então, às vezes, você perde um pouco da mágica da música, mas te dá oportunidades maravilhosas de fazer ações com marcas, de contratar bandas para fazer coisas e tudo mais. Então,
esses últimos anos todos eu venho vivendo, tenho mais discos e tranquilamente, assim, de ser minha renda principal e de ser o meu trabalho, e é muito legal, tenho muito orgulho disso. E agora tem esse novo projeto, né? Que é o Música como Profissão, porque eu acho que é hora de compartilhar. Uma coisa legal do... Uma coisa legal do curso, Tony, é o grupo do Telegram, né? Eu até agora entrou aqui o Felipe Hipólito Dutra, vulgo Espiga, grande batera aqui de Floripa, da banda Noas, e aí hoje ele foi assunto, foi falado no grupo do Telegram ali do curso. Né? Foi falado e foi elogiado. Foi elogiado, foi elogiado. Como é que tu vê isso, né, Tony? Eu acho que é um dos caminhos. Ó, o Rodrigo tá falando que começou no curso, está empolgado, bem-vindo. Como é que essa grupo do Telegram é uma tentativa nossa de não só dar as apostilas, podcasts, vídeos, mas também ter um espaço de interação, né? De que as pessoas possam se conhecer, conversar, trocar ideia, trocar referência, falar bem do Espiga, né? Então. Falar bem da gente. Cara, então, eu acho que vai muito de encontro com o que eu estava falando agora do networking, né? A gente vê isso como um movimento importante em tudo isso. Então, a gente precisa divulgar, a gente precisa ter material, ter substância, a gente precisa ter apostila, a gente precisa ter podcast, a gente precisa ter vídeo, e a gente fez questão de fazer em vários formatos, porque aí o cara pode ouvir, ver, ler. Você pode, se você é fã do texto, se você é fã do áudio, se você é fã do vídeo, você tem tudo isso. Várias opções para você consumir esse material depois que você compra. E cada um tem as suas nuances, suas particularidades. O podcast, por exemplo, é nós três, né? Eu, você e o Barral, conversando, discutindo, clima mais menos formal. A apostila já é mega formal, né? Então é uma apostila mesmo. E a parte do grupo do Telegram, eu acho muito legal, porque é isso, é networking, né? Você entra lá, você está conhecendo um monte de gente que comprou o curso, e se aquelas pessoas compraram o curso é porque elas pensam parecido com você, mas elas podem atuar em outras áreas. Então, a gente está lá para conversar com vocês, mas também vocês podem conversar com os outros que compraram. A Dani Ribas, que participou, gravou um podcast com a gente como participação especial, e teremos outras participações especiais, está lá no grupo também. É um acesso direto a um monte de gente que é player fundamental do mercado e ou que trabalha com isso e quer trabalhar com isso e é teu par e você nem sabe. Então, hoje mesmo, a gente passou um bom tempo lá no grupo do Telegram falando cantar em inglês, sucesso no Brasil, mandar a música para fora. Mas não adianta, eu não consigo compor em português. E a gente ficou lá e todo mundo dando suas opiniões, seus inputs. Tinha músico dando opinião, tinha, produtor, tinha eu que faço a parte de imprensa e divulgo, cada um dando a sua ótica sobre um assunto. E a gente você falou que completou uma semana de curso, em uma semana agora a gente já começou a aquecer lá as coisas, através de discussões mesmo. Então, assim, à medida que for crescendo e as pessoas forem entrando, a gente vai ter mais discussões ainda e mais pluralidade nisso aí. E, para mim, a peça-chave aí, a expressão que resume isso, é networking, né? Em tempos em que o offline não está praticável, você ter um grupo de Telegram com um monte de gente que pensa parecido sobre carreira é um dos lugares mais legais para você trocar ideia. E aí, a hora que voltar, ano que vem, quando a gente se encontrar num evento aí pelo país, todo mundo que for vai sinalizar no Telegram, vai se encontrar pessoalmente e tal, vai poder trabalhar junto. Mas eu acho que é isso. A gente tem o enfoque acadêmico nesses pilares todos e nesses materiais diferentes todos, mas a gente também tem a questão do network muito forte. E o grupo do Telegram é muito importante para isso. Então a gente está falando Espiga, esse é o grupo do Telegram do curso Música como Profissão, que está com desconto aí hoje, por mais durante a live, depois mais uma hora. O código LIVEMCP. Não, até às 11h59. 11h59. Então tá tranquilo. Vai O outro era mais uma hora depois da live. E daí você falou que era até meia-noite. A gente falou, não, o Guilherme tá sendo generoso, ferrando com a produção, vamos lá criar o código de novo. Aí hoje a gente já falou, cara, o Guilherme é generoso até as 11h59, live MCP, 15% de desconto e dá para parcelar em 12 vezes. Maravilha, maravilha. Sem juros. Parcelamento também, né? Que é bom, né? Ajuda. E, Tony, tu falou um outro tema, o Rodrigo falou de autenticidade, que é uma das coisas que a gente discutiu hoje, né?
E tu falou antes de um outro tema que é o polêmica, cara. Tu conseguiu construir ao longo desses muitos anos, eu tenho mais disso que amigos, evitando entrar em bola dividida, né? Tipo, falar mal de artista. Pô, se eu não gostei do artista, não falo nada. Ou falo de um aspecto que é bom, não preciso ressaltar os aspectos negativos. E isso aí acho que te ajudou muito a construir um nome também no mercado. As pessoas gostam de ti, os artistas e o público têm mais disso que amigos como uma referência, né, positiva. Tem uma imagem boa, né? E aí a gente hoje em dia vive num tempo que é impossível fugir da polêmica. Se eu falar azul, o cara vai me xingar porque ele é vermelho. Se eu falar vermelho, vai xingar que é azul. E eu tenho mais também perdendo um pouco medo disso. Tal. Como é que tu vê essa mudança também na sociedade e, consequentemente, no site também, né? Então, como eu falei antes, eu sempre tive a abordagem de ser a pessoa que mostra. E, olha, isso chegou pra gente, é legal, e se você achar legal, tudo bem. Se você não achar legal, tudo bem também. Mas eu não vou falar que, putz, isso aqui, vou fazer uma resenha e vou dar nota 4 pro disco, sabe? Então, tipo assim, e isso vem muito porque eu via isso quando eu era moleque, principalmente nas revistas de música aqui do Brasil, e era uma festa de querer detonar a banda, né? Então, tipo assim, acabar com carreiras de banda com uma resenha nota 2. E muitas vezes era por birra pessoal, sabe? Então, eu sempre quis ser o cara que botava lá e as pessoas... Vai ter alguém que gosta, vai ter gente que não gosta. E isso, claro, não é tudo que chega. Já tem um filtro, né? Eu devo receber entre 900 e 1.000 e-mails por mês, fora inboxes e outros lugares, de material de bandas novas. Então, assim, não é tudo que vai ao ar, já tem um filtro que eu faço aqui, com uma curadoria que a gente acha legal. Muito antes desse lance da polarização, eu acho que ali por 2016, talvez, 2015, eu comecei a perceber que, cara, não adiantava, assim, você podia postar qualquer coisa sem nenhum viés crítico ou sem querer polemizar, que sempre havia pessoas que começavam a criticar de alguma forma ali. E aí eu comecei a desencanar, assim, eu adotei a tática de não ler os comentários, né? Eu recebo críticas e muitas coisas que eu mudei foram feitas a partir delas, mas tem gente que vai lá para, cara, trollar, e se você se ligar a essas pequenas coisas, já era, você não trabalha. Eu já vi gente, de um tempo para cá, a gente começou a falar de TV e cinema também, né? E as pessoas perguntam, nossa, Tony, você começou a falar de TV e cinema, como é que foi a receptividade do público e tal? Eu comecei postando aos poucos, coisas que tinham muito a ver com a música, e aí eu vi que as pessoas gostavam, que dava audiência, e isso é uma coisa muito importante, porque tem gente que fala, nossa, pô, mas por que você posta isso aí? Aí você vai ver o relatório de audiência, essas coisas que parecem super fora do contexto, deram 5 vezes mais acesso do que falar da banda que o cara tá ali reclamando que não fala. A gente fala, o algoritmo não entrega, as pessoas estão acostumadas a curtir só polêmica, então o algoritmo só entrega coisa polêmica e grande. Então, cara, tem 1 milhão de fatores envolvidos, dos quais eu tenho 0 influência. Assim, eu posso fazer uma matéria maravilhosa sobre um álbum incrível e os algoritmos de Facebook, Google, Instagram entregarem para 100 pessoas. Eu posso fazer uma matéria ridícula em 10 minutos sobre uma pá que caiu no chão e parece uma música do Nirvana, e os algoritmos entendem que aquilo ali é legal, as pessoas gostam, é a bobeirinha, e vai dar, sei lá, 150 mil acessos. Então eu tenho que saber ponderar tudo isso, até porque eu vivo disso, eu sou um site de mídia, eu preciso de audiência. E aí eu comecei a levar essa tática de, tipo assim, não leia os comentários, porque à medida que a gente foi ganhando tamanho e proporção, é inevitável, cara. Qualquer veículo um pouco maior vai ter um monte de gente falando um monte de coisa. Quando a coisa começou a polarizar, ficou ainda pior. E a gente passou a falar de coisas, a gente não mudou nada da abordagem. Eu não falo, quando eu falo de uma coisa tipo assim, sei lá, Detonautas lançou uma música falando da Michelle Bolsonaro. Eu fui lá e postei. Eu não falei em nenhum momento, o Detonautas é a nova... Ainda bem que tem uma banda punk igual o Detonautas fazendo o que o punk não faz mais. Eu não fui lá e falei, esse cara tá maluco, olha só, detonando o governo. Eu fui lá e falei, Detonautas lança. E eu dou uma notícia e eu faço isso de forma completamente profissional. Apesar de eu, Tony, pessoalmente, ter minha opinião. Mesmo assim, vai ter gente lá falando,
ai, tá vendo? Eu sempre soube, aí, esse site é esquerdista. E aí teve um outro dia que a gente publicou, eu acho que foi uma matéria sobre bandas internacionais, uma lista com bandas internacionais, e veio uma pessoa e comentou, eu sempre soube, esse site é de direita, porque nem dá valor à música brasileira, só tá alinhado com o que vem de fora, lá, lá, lá. O que eu vou fazer? Sacou? Não tem o que fazer. Então eu continuo escrevendo e vou escrever. E o que eu achar importante, eu vou publicar, ainda que seja com essa visão imparcial, a visão imparcial também é criticada, eu sei disso, mas é o que eu sempre pensei para eu ter mais discos e é o que eu vou carregar até o dia que acabar. Mas não tem como ser diferente, cara. E eu até acho que um dos problemas muito grandes que a gente tem hoje, que alimentam a polarização, é achar que não existe o outro lado. É achar que não há o outro lado. Então, quando alguém chega e fala, pô, mas por que você não se posiciona e tal, né? Não sei o quê. Cara, você vai se posicionar, tem, às vezes, 50% ou às vezes mais, como as eleições provaram, de gente que pensa o contrário. E as pessoas acham que não existem essas pessoas. As pessoas estão numa bolha. Eu tava pensando um negócio aqui, cara. Será que eu tenho mais discos não acaba furando essa bolha? Porque a gente acaba, daqui a pouco o Facebook, o Instagram entrega só o que a gente segue, só o que a gente gosta, né? Só que, pô, se eu sou um cara de esquerda, então eu vou só receber notícia ou criticando a direita ou defendendo a esquerda. Só que na medida que o Tem Mais Discos está no meio ali, que é um site musical que fala de estilos variados, ele também acaba conseguindo furar um pouco essa bolha, não sei, né? Então, acontece que o furar a bolha é acabar chegando para todos, né? Então, a hora que eu posto uma coisa, e isso acontece de fato. Então, a hora que eu posto uma coisa que é um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, o outro lado vem, não importa a abordagem que eu faço. Mas chega, né? Chega até ele, né? Sim, exato, exato. E é isso que eu acho que as pessoas têm que entender, sabe? Essa semana, quem foi? O Corey Taylor, do Slipknot, lançou uma música e ele fala mal da extrema-direita e também fala mal do que ele chama de extrema-esquerda e tal. E, infelizmente, tem muita gente que acha que é isso mesmo, tem que ser os extremos e não vai ter conversa, um vai ter que tirar o outro e era isso. E ele fala muito sobre estar ao centro, conversar e tal. O meu problema com o centro é quem se chama de centro, mas a gente sabe para quem votou, a gente sabe para quem defende, a gente sabe que ideais tem. Não, eu nem gosto de política, mas a gente sabe. Esse centro me incomoda, o centrão me incomoda. Agora, pessoas que tenham pensamentos alinhados aos dois lados, ou um pouquinho mais para o outro e conversem com o outro lado, tudo bem. Mas, enfim, não é isso que tem. E eu acho que mesmo a gente está vivendo um tempo, mesmo que você fale a pessoa entende o que ela gosta, né? Pode ser um que se alinha com a ideia dela, beleza, é um bem escritinho. Agora, se parece que não é o que ela defende, ou se for de um artista que ela odeia, vai ser tudo, é mal feito, é tendencioso, não sei o quê. Então, ô Tony, o Arthur, ele mandou aqui que ele disse, o Arthur Envelopado é um grande fã de Violet Soda. Já subiu no palco, pra tocar, tal, uma banda que Violet Soda tá sempre no site, não tem mais discos. O Arthur falou que vai te mandar um release, e aí esse é um dos temas principais ali do teu material no curso, né? O teu material que é sobre comunicação, que é o tal release que todo mundo em algum momento já fez, já recebeu, já mandou, mas às vezes o pessoal nunca parou para prestar atenção assim e pensar, pô, como fazer, né? Inclusive a gente postou esses dias no Instagram do Música como Profissão uma fotinho que é release, escrito 1000 vezes, porque isso eu falo nas palestras e isso tá no meu material. Cara, o release é o cartão de visita da banda, assim. Cara, antes era, sei lá, antes era você mandar uma carta, né? Era um release também, você mandava impresso. Inclusive, você sempre gosta de falar do release perfeito, que é uma matéria que a gente fez lá no Tem Mais Discos Amigos, é o release original do Ramones, que era uma folha, né? Título, foto, um textinho e a caixa postal. E eles descrevendo em 4 parágrafos, no máximo, o que era o Ramones, o show, a energia, etc, etc. E o release perfeito é isso. Mas hoje no modo digital, você mandar por e-mail, então você vai ter uma folha com título, subtítulo, imagem, um textinho e links úteis para a pessoa já sair escrevendo sobre você. Quando eu falei antes que eu recebo 1000 e-mails por mês,
se eu tiver que fazer um ping-pong, né? Ah, manda foto. Oh, faltou o link. Ah, eu queria isso. Ah, não sei. Cara, ferrou. Vai ser 1.000, esse 1.000 vai ser 5.000 trocas de e-mail, né? Então, quanto mais você manda pronto para o veículo e leve, sem pesar o e-mail da pessoa e tudo mais, mais você tem chance de emplacar. E isso lá no curso a gente ensina tudo. O release perfeito, como fazer, para qual caminho mandar quando você entra no veículo, como mandar. Então, eu acho que é o cartão de visita da banda, é a peça mais importante da banda. Na hora de comunicar, óbvio, né? O mais importante é a sua arte, mas na hora de comunicar essa arte é o release. E é só pensar que, cara, quando uma banda entra em contato comigo, é bem provável que eu não a conheça. Se ela não disser ali de onde ela veio, quem ela é, tá lançando um EP, tá lançando um vídeo, tá lançando um clipe, e os próximos passos, quais são e tal, tudo isso de uma forma sucinta, como é que eu vou fazer uma matéria? Né? Eu preciso ter aquilo ali à mão. Se eu for procurar no Google, é possível que eu não ache. Porque às vezes a banda não tem site, né? Às vezes a banda não publicou o seu material em algum lugar. Então, quando tem esse primeiro contato é muito, muito, muito importante, sabe? E é muito importante que esteja da melhor forma possível. Então, aí a ideia é sair já escrevendo sobre aquilo. Tony, e um outro ponto que tu fala que o release faz parte é esse planejamento, né? Essa estratégia de lançamentos. Assim, e até para ter uma constância, uma consistência, às vezes você pegar um lançamento só e desdobrar ele em etapas, né? Já ter isso definido. Como é que é isso? Porque eu vejo muito artista que ele gasta uma grana, ele investe não só dinheiro, mas também todo o emocional dele, às vezes, em cima de um disco, e daqui a pouco ele acha que as pessoas vão acessar aquilo porque é muito bom, é uma música maravilhosa, muito bem gravada, e aí não planejou, né? Não sobrou dinheiro, nem tempo, nem cabeça para a comunicação, né? Qual que é a importância que tu vê da comunicação e desse tipo de estratégia? Cara, então, um dos principais motivos para criar esse curso foi porque, cara, sinceramente, eu fiquei várias vezes muito, muito chateado e muito impactado pela forma como as bandas pensavam toda uma gravação. Então, quer dizer, a gravação já é um passo lá na frente, né? Teve composição, ensaio, refaz letra, refaz arranjo, até você chegar na gravação, talvez tenha tido uma pré-produção, e você vai, você grava, então você teve ali um ciclo de pelo menos 1 ano para gravar aquilo ali, fazer o trabalho e tal, e aí na hora de lançar é zero planejamento. Não tem nenhum trabalho, não tem nenhum cronograma, não tem nada, não tem, vou dividir em 5, nada. Põe no mundo e, cara, às vezes evapora. Às vezes aquele trabalho de 1 ano, o cara dá uma tacada, não entrou em site, não entrou em fanpage, não entrou em lugar nenhum, não entrou em playlist e evapora. E aí o cara não tem artista ou a banda, seja lá quem for, não tem como resgatar mais material daquilo ali e não tem mais como divulgar porque já foi. Era isso que eu tinha e acabou. Eu comecei a ficar muito assim, caramba, né? A gente tem que educar as pessoas no sentido de não é assim, se você planejou tanto até aqui, vamos planejar o resto também. E há passos muito simples, sabe? Criar um cronograma, por exemplo, é um disco? Legal, então eu vou lançar um single, se for um EP também, eu vou lançar um single, um clipe, e aí vou divulgar esse meu produto final, que é um EP, que é um disco, seja lá o que for. Então, passos muito simples como criar um cronograma já são efetivos. E aí é legal você começar a pensar que, cara, a gente começa falando isso no curso até, né? Todas as bandas que estão dando certo são aquelas que perceberam que é um 360 e todas as partes são iguais. Então, tipo assim, você precisa ter uma gravação massa? Sim. Você precisa ter um produtor legal? Sim. Mas você precisa comunicar isso direito, possivelmente através de uma assessoria de imprensa. Você precisa guardar um dinheiro para comprar mídia, seja nas mídias em grandes empresas, seja no Tem Mais Discos, seja em outro site, sabe? Comprar mídia, botar banner, fazer campanha, jogar esse material no ar. Então, há várias fatias desse bolo que tem que ter a mesma importância, sabe? Antigamente, o que acontecia? As bandas faziam muitos shows e aí começava a crescer público e aí alguém de gravadora via, oferecia um contrato, um cheque em branco, gravava num estúdio incrível, lançava um clipe de R$1 milhão. E esse era o planejamento, né? Era grana a rodo, sacos de dinheiro.
Com a internet, a coisa foi mudando e diminuindo muito. E número de bandas e artistas foi aumentando muito. Então, é uma competição de, tipo assim, toda hora tá saindo coisa e as pessoas estão ficando sabendo disso. Você precisa entender como que se destacar no meio dessa galera. E com essa programação toda, se você trabalhou um ano para gravar, vamos trabalhar pelo menos um ano para divulgar. Porque se não der certo o primeiro single, tem a chance do segundo, tem a chance do clipe, tem a chance do, sabe? Vocês fizeram um remix, sei lá. Então você fica atacando em vários momentos diferentes, porque você se preparou para aquilo, você tem uma verba guardada, você investiu, né? Então, eu acho que é muito isso, assim, pensar em etapas e pensar em ações, mas planejar, da mesma forma como você planejou. Tenho certeza que antes de gravar, de entrar em estúdio, você falou, não, beleza, eu vou entrar em estúdio dia 1º de dezembro. Até ali, né, foi um trabalho árduo. E aí, muitas vezes, na segunda etapa, pós-lançamento, isso não acontece. Então, a gente fala bastante no curso de como fazer isso. E aí envolve tudo, né? Envolve, inclusive, direitos autorais, que é a tua área. E tipo assim, não, peraí, a hora que eu lançar, eu vou estar tudo cadastrado bonitinho, para a hora que pingar, aparecer em qualquer lugar, vai cair na nossa conta. E se alguém gostar muito e colocar num vídeo e quiser botar numa trilha de série, numa trilha de filme, a gente já vai negociar e já vai, sabe? Então eu acho que tudo isso é importante para, como diz o curso, né, ter a música como profissão. E infelizmente é uma parte que é descuidada, assim. E às vezes, é bom frisar, as bandas descuidam porque ninguém ali na banda sabe ou quer fazer aquilo. Então, vale chamar pessoas, sabe? Seja no começo, não, pô, tem um amigo que está se formando em jornalismo, ele vai fazer nosso release. Tem um amigo que está se formando em design, ele vai fazer nossas peças. Tem uma amiga que está, sei lá, trabalhando em alguma área que a gente ainda nem pensou que dá para fazer e que dá para divulgar a banda dessa forma. Vamos trazer ela para trabalhar junto. E aí, mais para frente, todo mundo se contrata, paga, faz job, a hora que estiver fazendo show com cachê, etc. E aí começa a ter uma máquina girando para todo mundo. Essas pessoas que vieram com você no começo vão trabalhar contratadas para você depois. A hora que conseguir contratar uma assessoria, a gente tem assessoras de imprensa incríveis que trabalham mandando material para a gente e que a gente sabe que fazem bons trabalhos com bandas. Acho importante ter mais para frente, sabe? Se num primeiro momento é difícil, porque é um custo, mas já pensar lá atrás, não, daqui, nesse segundo lançamento, eu quero ter uma campanha que vai disparar para um monte de veículo de imprensa que eu não consegui. Então, é muito isso, sabe? É planejamento aliado a você entender que existe uma competição enorme, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e chegando, e que se destacar é fundamental, assim. E eu sei que quando mexe com arte, a coisa fica um pouco meio... Putz, mas aí, né? Eu vou ter que comprar. Mas é isso, assim. Se você quer... Como eu falei, depois que eu passei a viver ter mais disso, eu comecei a ter algumas decepções no mercado. A gente fica sabendo de coisas de bastidores que talvez fosse melhor... Se desse para pagar da memória, seria melhor. Mas o tanto de coisas legais que eu já conquistei, já fui a festivais, enfim, já... realizei, comercialmente falando mesmo, foi muito maior. Então é isso, assim. Então, vamos aqui um ping-pong aqui para revelar, abrir a caixa preta e falar números, realidade, verdade, coisa que as pessoas não têm como acessar aí, informação para o pessoal sentir também o que tipo de coisa que a gente traz também no curso, né? E entender também o tamanho, a dimensão das coisas que a gente está falando. Quantos acessos mês tem o Tenho Mais Disso Que Amigos? Vou até mudar de lugar aqui para eu ver esse número avassalador aqui. A média dos últimos 6 meses é 5 milhões de visualizações de páginas por mês. 5 milhões por mês de visualizações. Caraca, é muita coisa, né, cara? É muita coisa. É bastante gente, cara. Isso dá mais ou menos 3,5, 3,8 milhões de pessoas. 3,5. Cara, fala aí, pessoal, qual foi a entrevista mais sinistra aí que tu já fez aí no site aí, cara? A entrevista mais marcante que eu já fiz na história do site foi a primeira, que foi com o Serj Tankian, do System of a Down. E eu tive que... Eu vou confessar aqui, né? Não adianta, tive que beber 1 litro de cerveja antes da entrevista para ficar um pouco menos nervoso, porque acho que
eu acho que o site tinha 1 ano ou 2 de existência, e aí de repente, não, vamos fazer entrevista com o Surge, tá lançando disco novo e tal. E quando eu tava na faculdade, cara, o que mais tocava lá no centro acadêmico era o Toxicity, do System of a Down, o disco que tem Chop Suey e tal. E eu ouvi muito esse disco, muito CDzinho, né, no CD player, e a gente jogando ping-pong e tal, depois da aula e ouvindo esse CD. E aí é engraçado, porque quando a ligação vem por gravadora, a gravadora te conecta com o artista. Então a gravadora te liga e aí conecta a ligação do artista com a tua. Então a gravadora me ligou em inglês, Tony, beleza, aqui é tal pessoa da Warner e eu vou te conectar com o Surge, tudo bem? Não, tudo bem. E aí de repente você está falando no seu telefone, no interior do Paraná, com o Surge Tankian no telefone. Então, tipo assim, cara, foi absurdo. Eu estava levemente embriagado, mas foi só para tirar o nervoso. E deu tudo certo, foi incrível, foi uma baita entrevista. Ele deu risada do nome do site, que eu lembro que foi muito massa, porque ele falou, nossa, esse é o nome do site? Eu falei, ele falou, nossa, que demais, parabéns. E ele deu risada, assim, porque ele achou legal. E ter esse tipo de resposta tão cedo foi muito, muito louco. Então, até hoje, eu carrego comigo essa entrevista do Surge Tankian. Eu tenho que ver que ano que foi, cara, mas eu acho que é 2012, isso aí. Cara, e fala aí top 3, de shows ou festivais que tu cobriu ao vivo, assim. Isso é foda porque saindo daqui eu vou lembrar de vários, né? Mas também um que marcou muito, muito, muito o começo foi o Sublime no SWU de 2010. Cara, o site tinha 1 ano e a gente foi convidado para ser embaixador do SWU. Aí aquele mega festival em Itu, que para mim é o melhor line-up de todos os tempos, em qualquer festival do Brasil. Acabou maior melhor e maior, porque de tudo é o maior, né, na Itu. Então, exatamente. Acabou o Mars Volta num palco, os palcos eram um do lado do outro. Acabou de tocar o Mars Volta, começou a tocar o Rage Against the Machine na reunião, assim, eu fiquei... E ainda teve Queens of the Stone Age, Pixies, Los Hermanos, cara, 1 milhão de banda foda. E eu lembro que o Sublime foi final de tarde, assim, então, né, aquela vibe do Sublime incrível. E era tipo o pôr do sol. E aí eu tava grudado no palco, porque eu tinha credencial de imprensa. E aí eu olhei assim e falei, velho do céu, 1 ano de... Ainda nem é meu trabalho. Eu tive que inventar férias lá no meu trabalho principal, na empresa que eu trabalhava. Obrigado, Rodrigo, meu ex-chefe. E pra ir, de repente, eu olhei aí tocando Santeria e aquele pôr do sol e a galera cantando. Quando eu cheguei em casa, na casa de um amigo meu, o Bruno, que me hospedou, e eu vi na TV, que os shows passavam depois na TV, cara, era muita gente, cara. E eu tava do lado do palco, por causa de um projeto que eu tava começando há 1 ano e que nem era meu trabalho ainda. Então aquilo me marcou demais e me fez pensar que, putz, isso pode dar certo. Então esse o Rodrigo falou que um dos shows do teu top 3 foi o palco Ultra em BH aí, Djonga Messiânico e tal. Cara, valoriza. Ultra 2018. Aí pro palco Ultra, organizado pelo Barral. Organizado pelo Barral, que é o cara da produção musical no nosso curso, no Música como Profissão, que já trabalhou com nomes pequenos, assim, tipo Milton Nascimento, né? Lô Borges, Samuel Rosa, ele conhece um pouquinho. E, cara, ele organizou um show gratuito no centro de Belo Horizonte e com o Djonga, que é um rapper que, cara, acabou de sair que o Djonga foi indicado para o BET Awards, que é um canal orientado ao público negro norte-americano, e ele tá concorrendo com uma galera que você olha assim, os rappers, sério, que legal, olha onde o Djonga chegou. E ele é mineiro, ele é de BH e ele tava lá fazendo um show, praça aberta, e, cara, é um show de rap que foi a maior roda punk que eu já vi na minha vida, foi no show do Djonga, no palco Ultra, organizado pelo Barral, e o Djonga é um artista fundamental para nossa era, para qualquer era, mas que vem lançando discos consistentes ao longo dos últimos anos, e que tem um show absurdo, tem um slogan maravilhoso de uma das músicas, que é Fogo nos Racista, e muito sim, é um dos shows que mais me impactou a trabalho, porque o Palco Ultra me convidou para estar lá cobrindo, foi muito bacana. E a gente falou 2 festivais no Brasil, cara, eu fui a alguns eventos fora, assim, e alguns foram decepcionantes, assim, por exemplo, Coachella. Coachella é uma vibe jovem americano que vai para dizer que foi, sabe?
poucas pessoas estavam ali para curtir as bandas e curtir as músicas. Mas esse Coachella que eu fui, 2013, teve alguns shows muito impactantes para mim, porque eram bandas que eu gosto muito. Assim, eu dei sorte de pegar um line-up com muita banda punk, que era o que eu ouvia quando era moleque. Então eu vi Descendants, por exemplo, no palco do Coachella, na Califórnia. Eles são de lá, eu achei que eu nunca ia ver Descendants na minha vida, e eles estavam lá. Nesse Coachella teve um show do The XX, que é uma banda muito legal e é super intimista, e eles transformaram o Coachella, não parecia, tinha, sei lá, 80 mil pessoas, parecia que era uma casa de show pequena, com a luz que eles botaram no palco. Eu vi Social Distortion nesse festival também, que foi muito legal. E tem o Riot Fest, que é um festival em Chicago, que é meu sonho de consumo desde que eu era desde que eu comecei o site, assim, eles começaram meio perto. E é meio que o que era o Warped Tour quando a gente era adolescente, o Riot Fest incorporou e acontece em Chicago. Ô, Tony, sempre que eu posso, eu vou. E o pior show que tu já viu foi o do Menores Atos, né, Tony? Pior show, né? Banda ruim, banda complicada. Cara, os comentários aqui para mim travaram aquela hora que a internet caiu, então eu não estou vendo nada. Imagino que o Ciro tenha entrado na conversa. O Ciro entrou atrasado aqui. Polêmica. Cara, eu e o Ciro já demos show no futebol. A gente já foi além da música, sabe? A gente já fez show junto em campo. Então, acho que ele pode comprovar isso nos comentários, inclusive. Mas Menores Atos, um dos melhores discos dos últimos 10 anos nesse país, é o Animalia, disco de estreia do Menores Atos, sem dúvidas. E a gente já fez um show do Menores Atos, como parte da programação da Sim São Paulo, no Hangar 110, o icônico Hangar 110. Uma noite que a gente fez o Tem Mais Discos, teve Menores Atos, Violet Soda, que já foi citado aqui, Black Pantera e Molho Negro. 4 bandas que eu acho incríveis. E já adiantando aqui, fiquem ligados, haverá evento do Tem Mais Discos em breve. Haverá. Em 2025 haverá. Não, nos próximos 15 dias haverá. Vai ter live, né? Vai ter lá, tu sabe, eu ouvi rumores. Hashtag vai ter live. Deb in the Mentals, tu gosta, Tony, da banda Deb in the Mentals? Deb in the Mentals, evento, Tem Mais Discos, talvez tenha uma conexão aí, não sei. Acho uma banda incrível. A Deb entrou aqui, a Deb Babilônia. Maravilha, um beijo pra ela. Faltou tu falar de um show aqui, que eu sei que tu estava nos bastidores. O festival Tem Mais Discos que Amigos em Brasília. Como é que foi essa experiência de transformar esse site, né, esse mundo online, num evento gigante aí para um monte de gente, com um monte de banda? Então, Gui, você sabe que é muito louco, porque esse lance dos números, internet e vida real é completamente desnivelado, né? Então, eu te falei, o site tem uma audiência de 5 milhões de page views por mês. Em 2017, devia ter 1,5, 2 milhões de page views por mês. Aí a gente fez o festival em Brasília, que teve 2.500 pessoas, e, tipo assim, parecia que era a realização, sabe? Então, eu vinha falando com 1 milhão e poucos de pessoas por mês. Quando eu fiz um festival em um dia, 2.500 pessoas, foi tipo, uau, que incrível. É igual quando eu dava palestra e dava, tipo, 30 pessoas e eu postava foto e os comentários eram, aê, agora sim, pô, massa, não sei o quê. E eram 30 pessoas. Então, esse paralelo online e offline é muito louco. Tem que cuidar muito para não surtar com isso, inclusive, que é um exercício que eu faço diariamente aqui. E o festival foi uma coisa muito legal, porque, principalmente por causa da vibe, isso é uma pena, assim, é uma pena que as pessoas não tenham visto, mas de certa forma elas acabaram vendo um pouco depois. Porque a vibe de backstage tava absurda, as bandas se conectando e se conhecendo. A Francisco Elombre fez um dos shows mais incríveis da carreira deles, e eles falam isso. O Felipe, que é o agente deles, empresário, fala isso. E quando eu digo que as pessoas podem ficar sabendo, é porque ali nasceu a parceria Brasa Francisco Elombre. Se você entrar no YouTube, eles gravaram uma música e um clipe incrível, Batida do Amor, que, cara, tem milhões de views no YouTube, ainda bem, porque é uma música muito, muito, muito foda. E nasceu no festival Tem Mais Discos, no backstage. Eles se conheceram, aí eles se abraçaram e foram pra frente do palco ver o show do Baiana System, e ali nasceu a parceria que seria lançada, acho que 1 ou 2 anos depois. Eles foram a Brasília gravar num estúdio de lá, inclusive, essa parceria. Então, tipo assim,
as pessoas não puderam ver a vibe backstage, mas acabaram vendo depois o resultado, sem nem saber. O Super Combo, que tocou no festival, tem um clipe deles de bonsai, se eu não me engano, cenas do festival. Eles gravaram um monte de cena lá no festival. Então, assim, cara, foi incrível, porque realmente aquilo que você falou de tipo, puta, por você abordar as bandas, dando o mesmo tratamento para todas, dando o mesmo espaço para todas, eu tive esse privilégio de ir construindo relações muito boas com bandas. E aí eu vi que nesse dia a vibe era essa por causa disso. Não era um festival o produtor malvadão está tentando capitalizar em cima de mim, sabe? Cara, era o festival Tem Mais Discos, que fala da gente desde o começo, que fala da gente desde o primeiro single. E aí as bandas entenderam isso e se comunicaram de um jeito que foi muito, muito, muito legal. Então, a principal lembrança que eu tenho é disso. E tá eternizada, né? No clipe da Super Combo, no clipe da parceria da Francisco Elombre e do Brasa. Foi um festival que aconteceu em 2017, em Brasília. A gente não deu procedimento por N fatores. A gente queria fazer em São Paulo. Ano passado a gente trabalhou para isso e teve alguns indicativos bons de que aconteceria. E aí veio a pandemia e nada se sabe sobre nada, né? A gente não vai nem pensar em projetar um festival. Vai ter festival online, Tem Mais Disco ou não vai ter? Vamos dar em primeira mão isso aí pra galera aí, Tony, pô. Pode ser que sim, pode ser que não. Não negou, não negou. Eu não afirmo, mas não nego também. Ó, vai ter volta do Medula no festival online possível? Puta que pariu, seria uma honra ter a volta do Medula. Do Radar Tantan? Tem 4 minutos para acabar a live. Eu tenho um caos muito interessante para compartilhar aqui, que é o seguinte. Uma vez eu convidei o Barral, antes da gente fazer o curso, antes de qualquer coisa, eu convidei o Barral para participar de uma sessão do site que é 10 discos que mudaram a vida de tal pessoa. E aí ele mandou os 10 discos que mudaram a vida dele. E ele mandou uma lista super, assim, com o parágrafo explicando o que era e tal. Mas eu não tinha deadline, eu não tinha data para publicar. Eu peguei, bati o olho na lista e vi lá, Radar Tantan. Que massa! Eu lembro muito de um clipe do Radar Tantan, que até acho que ganhou VMB na MTV e tal. E era um clipe que eu assistia demais, demais, demais. É em desenho, uma animação, assim. E é uma música que é super rock triste, que tá tão em moda no indie hoje em dia. Era um rock triste feito há muito tempo, com um clipe incrível acompanhando. E aí eu respondi o e-mail dele. Falei, cara, que demais, Radar Tantan. Pô, achei que só eu escutava e tal, não sei o quê. Aí, passou alguns dias, vou lá, abro o e-mail e é ele explicando. Não, quando eu montei o Radar Tantan, eu fui o baixista e chamei a música. Eu falei, puta que pariu. O Barral estava no Radar Tantan, ele era membro do... E eu não sabia porque o clipe era animação e a banda já tinha acabado há algum tempo e tudo mais. Aí eu respondi e falei, puta, cara, eu não sabia que você era do Radar Tantan, parabéns, fez muito parte da minha vida. E esse clipe marcou minha adolescência demais, assim. O Held falou aqui que o Keops é brabo, né? Essa gíria eu aprendi recentemente. O brabo é bom, é bom. A gente também, a Camila divulgou. Eu represento a parte jovem. Eu represento a parte jovem do curso, eu já sabia disso, né? Você e o Barral, infelizmente, já demora um pouco para as gírias chegarem, né? É isso. Então, gente, ó, estamos nos nossos 2 últimos minutos. Tony, passa o recado final aí da importância que tu vê do pessoal comprar aí. A gente tem o desconto até meia-noite, 15% do curso Música como Profissão. Né? Tem o desconto aí, Live MCP, tá fixado. Fala a importância desse curso aí pro Elge, pro Keops e pra turma toda aí. Assim, quando a gente montou o curso, a gente não tinha um público em mente, porque a gente acha realmente que vários níveis de carreira podem se beneficiar dele, tá? E eu vejo muito pouco as bandas estudando. Às vezes elas até querem atrás, não, meu empresário tá vendo isso e tal. É muito, muito, muito importante você ter noções de produção musical, de comunicação e relacionamento com a imprensa e de direitos autorais. Até para saber se a pessoa que está fazendo para você está fazendo certo. Então, para seguir adiante, levar a carreira e ter a música como profissão, é muito importante ir atrás de conhecimento, como diria o ET Bilu, né? Adquiram conhecimento, busquem conhecimento, mas é muito uma real, assim, que eu vejo poucas bandas e artistas fazendo, sabe? Então, a gente compilou todo esse material no mesmo lugar. Tá aí o perfil Música como Profissão, o site é o www.musicacomoprofissão.com.
Tem o código de desconto de 15%, é o maior código que a gente deu até agora, até as 11h59, live MCP. E a gente reuniu uma galera que sabe o que está falando e que está muito pilhada. A gente está fazendo live, a gente está no grupo Telegram, tá todo mundo aqui. Todo mundo aqui já trabalha pelo menos uns 10 ou 15 anos com música, mas está muito pilhada para levar isso adiante, né? Então, galera, tem apostila, tem PDF, tem podcast, tem vídeo, tem tudo. O jeito que você achar melhor,